Nessa aula de hoje, vamos falar sobre texto e textualidade, com base no texto Redação e Textualidade de Maria da Graça Costa Val. O objeto de estudo e de trabalho do tradutor é o texto. E o que é texto? A autora nos diz o seguinte: pode-se definir texto ou discurso como uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Então, o primeiro conceito básico de texto é que se trata de uma ocorrência linguística. E a autora diz ainda que essa ocorrência linguística pode ser oral ou escrita, e que pode ser de qualquer extensão. Depois, a autora afirma que para que seja texto, essa ocorrência linguística deve estar dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Por um lado, dizemos que o texto é uma unidade linguística, porque não se trata de palavras ou frases isoladas, mas sim de um todo comunicativo. E esse todo comunicativo apresenta certas propriedades: a propriedade sociocomunicativa, a propriedade semântica e a propriedade formal. O texto tem caráter sociocomunicativo, porque se trata de uma unidade de linguagem em uso. O uso é a situação sociocomunicativa em que o texto acontece. E nessa situação sociocomunicativa se definem os fatores pragmáticos, que condicionam o sentido do texto e também condicionam a produção e a recepção do texto. Ou seja, o contexto sociocultural em que o texto se insere condiciona a conformação dessa unidade linguística. O texto é também uma unidade semântica. Para o receptor, ele constitui um todo significativo. Sim, e aqui entra o fator da coerência textual, que é responsável pelo sentido do texto. E o texto é um todo formal e coeso. Isso significa que todos os elementos que constituem o texto devem estar ligados uns aos outros. Agora sim, a gente pode falar de textualidade. E o que é textualidade? De acordo com a autora, chama-se textualidade ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. E essas características são o que nós vamos chamar de fatores da textualidade. E a gente vai dividir esses fatores da textualidade em dois grandes grupos, conforme o que a gente viu até agora. Por um lado, temos os fatores semânticos formais, que se relacionam com os elementos linguísticos e conceituais do texto. E esses fatores são a coesão e a coerência. E por outro lado, temos os fatores pragmáticos, que se relacionam com a situação do ato comunicativo. E são eles: intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Na próxima aula, a gente vai analisar cada um desses 7 fatores da textualidade. Leiam o material disponível na plataforma e, em caso de dúvidas, consultem.